Notícia Entrevista está começando. Que bom estar aí na sua casa, sempre levando para você assuntos que ajudam, tanto você, a sua família, como a mim também. Assuntos que ajudam a gente a ter mais qualidade de vida, a se entender melhor, a ter autoconhecimento, a ajudar nosso dia a dia. E hoje não é diferente. Ano novo começando, a gente tem um monte de metas, né? Um monte de sonhos que a gente coloca no papel. Mas quando a gente tem sonhos, metas, né, coisas para realizar, bate uma insegurança. Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Até aí, tudo bem, é normal. Ruim é quando esses medos, né, essas inseguranças paralisam a gente. E quando a gente começa a pensar que o outro é muito melhor, o outro é muito capaz, a gente não é capaz. Nossa, mas isso, não vou conseguir realizar isso. Eu não vou conseguir dar conta disso, eu não sou capaz. Tal pessoa é bem mais capaz do que eu. Ela merece isso, não eu. É ruim sentir isso, né? Você já sentiu? É horrível, mas isso tem nome. Chama-se Síndrome do Impostor. Mas a boa notícia que eu te trago é que também tem tratamento. Olha que coisa boa. Então, para falar sobre esse tema com a gente, está ao meu lado o psicólogo Anderson, que é especialista no assunto, que vai nos ajudar a identificar, né, a reconhecer e a tratar. Anderson, obrigada primeiro por receber a gente no seu espaço. Muito gostoso a clínica, viu? Adorei. Obrigado pela oportunidade, tá bom? Espero que a gente tenha um bate-papo muito legal. Sim. E que a gente possa ajudar todo mundo que está aí assistindo e levar informação para todo mundo. E é um tema, né, que com quem você conversar, você vai identificar sinais de que a pessoa tem essa síndrome, sofre dessa síndrome, mas como que a gente faz para reconhecer a síndrome, tanto na gente como no outro, né? Como falar, não, realmente a síndrome do impostor não é uma simples insegurança. Uhum. Então a gente vai começar contando um pouquinho da história dela, né? Como ela surgiu. Legal. Ela vem sendo estudada desde 1978 nos Estados Unidos por duas psicólogas que trouxeram esse tema à tona, que foi um grupo de mulheres que chamava Síndrome da Impostora. Uhum. Então elas analisaram sobre esse grupo. Uhum. E aí a psicologia começou a pegar esse estudo e verificar em todas as áreas, porque isso todo indivíduo vai trazendo, né? Então a gente tem um momento que a gente é impostor da gente mesmo. Certo. Né? E é natural, todo mundo, tá? Então a gente sente isso. Uhum. A insegurança tá aí, a gente sente, a gente percebe, né? Porém, ela não é uma doença ainda. Então, certo. Ela não é classificada na classificação internacional de doença. Uhum. Então, ela é só um padrão de comportamento que a gente percebe isso. A gente pode chamar de síndrome? Ou pode chamar, tá. Porque hoje ela está sendo muito estudada, ainda mais depois da pandemia para cá. Sim. Onde aumentou os números de ansiedade, problemas de saúde mental e veio à tona mais essa questão do impostor. Então, sim, existem alguns sintomas que a gente percebe, principalmente aqui na clínica, né, e no nosso dia a dia, no trabalho, na nossa vida pessoal, que é a pessoa que ela sente que ela é uma fraude. Então, é um grande medo dela ser descoberta como uma fraude. Por que isso? Porque o impostor, o que ele faz? Ele mente para alguém, né? E a pessoa que tem esses sintomas, que carrega isso no seu dia a dia, ela tem medo o tempo todo de ser descoberta como uma fraude. Então o medo talvez não seja de não conseguir realizar. O medo é das pessoas perceberem que ela que ela está mentindo? Sim. Na verdade, o que acontece? São pessoas que cresceram muito rápido profissionalmente, pessoalmente. Então, por exemplo, conseguiu um relacionamento amoroso muito bacana, conseguiu um emprego muito bom e uma oportunidade de crescimento e em curto prazo de tempo ela cresceu. E aí começa a desconfiança da própria pessoa em si. Então, será que eu sou tudo isso? Será que eu dou conta? Será que eu sou bom? E se eles descobrirem que eu não sou tudo isso? Então começa um nível de insegurança muito forte. E aí a pessoa vem trazendo isso, o medo de ser descoberta como uma fraude. Na verdade não é, porque se a pessoa conseguiu um emprego, estudou... Tem mérito, né? Tem mérito, teve uma promoção no trabalho, conseguiu um relacionamento, tem coisas que estão acontecendo. Mas a percepção da pessoa é que ela está o tempo todo atuando e ela vai ser descoberta. Então ela atribui a sorte, ela acha que tudo foi ao acaso da sorte. Uma questão de divindade, então ela acha que, nossa, Deus me ajudou. Deus ajuda. Sim, né? Mas a gente também faz a nossa parte, A gente faz a nossa parte, mas sempre tem essa questão. Então o medo está muito perto, a insegurança,
e faz a pessoa ficar com muita ansiedade e achar que ela não é capaz daquilo. Essa pessoa também tem dificuldade de receber elogios? Muito. Ah. Muito. A pessoa tem muita dificuldade em receber elogio porque não faz parte da dinâmica dela. Eu sempre brinco e falo aqui no meu consultório para todas as pessoas que vêm aqui que se a gente está adulto hoje, a gente teve um período de estágio na infância e na adolescência, né? Então, possivelmente, essas pessoas têm uma criação de muita exigência. Pais que exigiram muito, professores que cobraram muito. E a pessoa leva isso para a vida. E dependendo de onde ela vai, então se, por exemplo, a gente vê muito a síndrome do impostor na academia, na universidade, quem faz mestrado, doutorado, porque é um nível de exigência muito alto. Sim. E faz com que as pessoas ficam se sentindo o tempo todo que não está dando conta, né? E a crítica é o tempo todo. É o tempo todo. Né? Dependendo de algum trabalho que você tá, a crítica é o tempo todo, o elogio é raro. É verdade. Né? Dependendo do relacionamento, às vezes tem muito mais críticas do que elogio. Com certeza. Né? Então a pessoa, ela cria um padrão que ela consegue ouvir melhor a crítica do que o elogio. Ah, ela recebe melhor então a crítica? Ixi, muito mais. Ela fica muito mais feliz ouvindo a crítica do que quando alguém chega e fala assim, nossa, você é ótima. E aí a pessoa entra, não é pra mim, ela não tá falando de mim, ela tá me enganando, tá mentindo, tá puxando saco, qualquer isso, coisa. entendeu? Que interessante. Então é muito difícil para as pessoas receberem o elogio. Então, como você faria o diagnóstico então em cima dessas análises, né? Sim. A pessoa mostrando isso pra você, você vai lá, então já Do sei. comportamento da pessoa mesmo, né? Então a pessoa chega aqui no consultório e fala assim, nossa, meu chefe quer me dar uma promoção, pediu para eu pensar e me dar uma resposta rápida para ele. Eu tô enrolando. Eu não sou tudo isso, eu não vou dar conta. Eu não... Entendeu? Então fica algumas coisas que a pessoa começa a procrastinar, começa a ter muita ansiedade, muito medo, demora para dar a resposta. Então é algo que, assim, impacta, sim, a vida da pessoa. Com certeza. Né? Eu creio que em breve vai entrar como um diagnóstico dentro da psicologia e da psiquiatria. Legal, que né? bom. Que realmente tem casos que a pessoa Tem mesmo? o tempo todo. Que ela não consegue se movimentar por conta disso? Paralisa. Paralisa mesmo. E aí ela, claro, que aí tem outras coisas juntos, ansiedade, às vezes ela vai para um pânico, que engloba tudo isso. Mas entendeu? tem a possibilidade de estar só a síndrome do impostor sozinho? Sim, tem muita possibilidade. E eu queria saber, no caso, você citou, né, que a pessoa recebe críticas, não sabe lidar com elogios, mas tem alguns gatilhos, de repente, que despertam isso? No caso que você citou, né, a pessoa, meu chefe quer me promover, eu não sei se eu aceito. Isso seria um gatilho ou não? É coisa que vem lá da infância? Tem vários gatilhos. Hoje está na moda o termo gatilho, exatamente, né? Mas, por exemplo, você trabalhar num ambiente de muito estresse, de muita cobrança, muita exigência, onde você tem que produzir, um exemplo, 100%, mas você sente que você tem que entregar 200%. Entendeu? O que é muito comum hoje em dia, né? Então, é esse ambiente onde a cobrança está muito alta, onde a pessoa cria um estado de alerta, que a pessoa, ela, por exemplo, chega para trabalhar, não, hoje eu tenho que me preparar porque hoje é o dia, né? Então, isso tudo vai causando insegurança, a pessoa vai ficando em estado de alerta, e qualquer coisa que desmascara, pode vir assim, desmascarar essa pessoa, a pessoa entra no estado de paralisia. Não, vão descobrir que eu não sou isso. Né? Vamos descobrir que eu estou mentindo. Não está mentindo, mas a percepção é tão errônea internamente. A percepção dela mesma, né? Das dela capacidades mesmo sobre dela. ela. E faz com que ela sente isso, entendeu? Seria uma pessoa pessimista também ou não? Também. Que só vê o lado negativo, que só foca no que é ruim? Sim, uma pessoa que cresce, por exemplo, num ambiente de muita exigência, o negativo é o tempo todo valorizado. Sim. Né? Então, assim, olha, se a sua nota não tá boa, isso não tá legal, isso não tá bom, né? Você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, a pessoa, ela cria um comportamento mais pessimista, ela passa a ver o mundo de uma forma mais negativa. E isso começa a envolver em tudo na vida dela, no trabalho, nas relações, nas amizades, no namoro, no casamento. Então, eu acho que aí já fica até um alerta para os pais, né?
que se preocupam, né? A forma de criação que você está criando seu filho hoje vai refletir no adulto que ele vai ser, né? No adolescente, no jovem. Então, tentar ser o mais leve possível, né? É um tema complicado esse, né? É complicado. Porque às vezes dá medo de perder a mão, ser muito permissivo. Isso. É assim, a gente no nosso dia a dia, a gente tem muita dificuldade quando recebe um afeto, um elogio normal. A pessoa chega e fala assim, nossa, como você tá bonito, como você tá bonita, olha que abraço gostoso que você tem, de forma natural. Parece que não cabe mais isso nos nossos dias. Gente, por quê? Né? Então, assim, as pessoas falam assim, nossa, olha a roupa que a pessoa tá usando, olha o estilo de cabelo, né? Olha... Eu sou dessa. Você fala, por exemplo, um exemplo. Nossa, que saia bonita. Ficou bem em você. Primeira coisa que eu falo, mas comprei na Shein, paguei R$15. A gente sempre diminui. Sempre? Por né? que isso? Porque a gente não tá acostumado. E o dia de hoje tá muito assim. A gente tá com uma relação de sociedade que critica muito. Quando a gente tem, no processo da educação de filhos e de escola, tudo, a gente precisa apontar as falhas, onde a criança está errando e o que ela precisa acertar, o que é certo para aquela família, o que é certo para a escola, né? Mas a gente precisa aprender a dosar. Como a gente faz isso com a criança? Porque se a gente fica só de um lado, a gente pesa a balança para um lado. Sim. E a criança passa a ver o mundo só de uma forma pessimista e sobre base de crítica. Sim. E isso leva síndrome do impostor, ansiedade, pânico no futuro, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Sim. Né? Então passa a ver o mundo de uma forma muito negativa. Tem um momento da crítica, mas tem também um momento do elogio. Que é muito importante. Né? Pais sentam com os filhos e façam elogios para eles, entendeu? Para que eles vejam o quanto que eles são capazes, conseguem fazer as coisas, para a insegurança diminuir, o medo diminuir e ele poder, para ele conseguir ser autêntico e expressar na vida. Muito legal. Então é muito importante os pais fazerem isso. Muito importante. E a escola também. É verdade, né? Porque geralmente a criança fica às vezes mais tempo na escola do que em casa também. A criança fez lá um castelinho de areia, do barro, Sim. Elogia, vê a produção, o que foi feito, que legal, que bacana. Mas fez a sujeira, não fica focando na sujeira. Né? Tudo bem, tem a sujeira, Sim. vamos organizar, limpar e vida que segue, né? Mas é muito importante hoje. Eu acho que o caminho hoje para diminuir todas as questões de saúde mental nossa é a gente estar mais próximo do ser humano. E hoje em dia isso está ficando cada vez mais difícil. Muito porque mais a gente está difícil. cada vez mais distante do ser humano, né? Cada vez se fechando no nosso mundinho, no nosso celular e deixando esse lado humano, né? Mais distante, né? E o impacto da pandemia foi isso, todo mundo se isolando, home office, né? Os distanciamentos. Total. Né? Então a gente, por isso que cresceu tanto esses números de saúde mental. Tá refletindo agora. Eu tenho certeza que você de casa se identificou, porque eu me identifiquei com alguns desses relatos. Então continue aí, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente volta porque ele vai falar sobre agora tratamento. É possível, não sai daí. Estamos de volta com Notícia Entrevista e hoje falando sobre um tema super atual, que olha, com certeza, ou você reconheceu em você, ou você conhece alguém perto de você, próximo a você, ou na sua família, ou no seu trabalho, que tem essa síndrome do impostor, que é achar que não vai conseguir, que não é capaz, que todo mundo é mais capaz que você é uma fraude e que logo vão descobrir que você está mentindo. Só que hoje nós estamos conversando com o psicólogo Anderson Godoy, que ele vai explicar pra gente que é possível, sim, tem tratamento e tem como a gente lidar com essa situação e melhorar muito, né? Então, quando o diagnóstico é feito aqui no consultório, você identifica todas essas, né, essas peculiaridades, eu não sei, essas informações falando, realmente a pessoa tem a síndrome do impostor. O que fazer a partir de então? Então, a gente precisa olhar o que também está em volta, né? Porque ela se dá um pouco sozinha, mas geralmente tem uma ansiedade, tem algo que vem junto, né? Então, hoje eu costumo falar para todo mundo, psicoterapia, quem faz terapia passa na frente. Verdade. De tudo. De tudo. Né? Então, assim, é muito importante. Já foi a época que era visto como algo ruim, porque teve uma época que as pessoas tinham vergonha. Sim. Né? Ai, lá é coisa, sei lá. Mas isso eu acho que já ficou... Eu acho que tem pessoas que ainda trazem isso, mas eu acho que é um pensamento tão arcaico, tão antigo. Mas ainda enraizado. Tem pessoas que têm dificuldade de chegar.
né? Então, assim, hoje quem faz, e se você faz terapia, comunica para os amigos, fala, olha, o quanto que isso foi bom, porque é a forma de começar, né? Eu acho que você identificar isso, perceber esses comportamentos, aquilo que acontece na sua vida, quais são os sintomas disso, e na terapia a gente consegue organizar bastante isso, certeza, né? Além disso, a gente tem também um acompanhamento médico. Então, às vezes, a gente encaminha para um médico psiquiatra para fazer uma avaliação, porque às vezes a ansiedade é tão alta que acaba impactando, né, a pessoa a ter mais comportamentos impostor. Então, assim, a sentir que é uma fraude, a achar que está enganando todo mundo, a atribuir que nunca é dela, sempre é do universo, da sorte, entendeu? Então, hoje, a terapia a gente consegue organizar bastante a pessoa nesse sentido e mostrar para ela, olha, você tem esse comportamento, tá aqui. E ela saber identificar, quando começar a surgir, né, o sentimento, o comportamento, ela identificar e falar, não, agora eu sei como que eu posso lidar com isso. Porque tem uma coisa assim que é muito importante, insegurança a gente precisa ter, e medo também. Essas duas coisas mantêm a nossa vida. Verdade. Se a gente não tem medo e não tem insegurança, é totalmente seguro e sem medo, né? Então a gente faz coisas, pega o carro em alta velocidade, coisas que a gente vê no dia a dia aí das pessoas. Mas a gente precisa, só que tem que ser dosado. Sim. Né? Então a gente precisa olhar, fazer a terapia, participar. E se for preciso, a gente encaminha para um médico para dar uma avaliação e ver essa questão dessa química cerebral da pessoa, né? Porque às vezes é uma manifestação da ansiedade que está aí. A gente tem, né, a síndrome do impostor, que é aquela pessoa que nunca acha que é suficiente, boa o suficiente, mas tem também o oposto, né? Aquela pessoa que se acha demais, que tudo ela sabe, que tudo ela domina, todos os assuntos, que ela tem que te ensinar tudo, que você não é o suficiente, aí ela que te coloca nesse papel. Qual que seria esse oposto? Como que é essa pessoa desse perfil? Hoje a gente vê muito esse tema, né? Que é a pessoa narcisista. Narcisista. Né? Então, que tem aquele narcisismo muito alto, que tem uma grandiosidade. Ó, só da gente falar, a gente já cresce. Já cresce, olha que coisa. Então a pessoa que se sente muito a primeira em tudo, que tem uma autoconfiança em tudo. Então ela fica poderosa, né? Então, enquanto a outra pessoa que se acha que é o impostor, que está mentindo, que está enganando, que é uma fraude, o narcisista não, eu sou poderoso e eu faço a coisa acontecer. É um tema que está muito atual, o narcisismo, porque aparece muito nas relações amorosas, principalmente de casamento, namoro, né? Relacionamentos abusivos. E no trabalho também. Também tem bastante. Né? A gente ouve muito, ai, meu chefe, só ele que sabe, só ele que... Ele não escuta a opinião do outro, ele humilha a gente, entendeu? Então, como reconhecer, nesse caso, um narcisista? Eu acho que tem várias, né? Mas como você fala, nossa, isso que ele está falando não é verdade. Ele está falando mais dele do que da situação, né? E como se blindar? Então, porque o narcisista, ele sempre vai te colocar como a pessoa errada. A culpada e a errada, né? Ele vai atingir o seu emocional, então ele vai fazer de tudo para você se sentir mal. Isso a gente percebe, se você tá do lado de alguém que faz o tempo todo, que te coloca diante assim, será que eu sou tudo, sabe? O tempo todo. Será que eu sou só isso, te humilha, te machuca, faz você ficar em dúvida, já é um grande alerta. Só que o narcisista também tem isso, né? Ele te humilha, né? Te machuca, mas ele assopra depois. Também. Pra você falar, nossa, mas será que ele fez por mal? Será que é isso ou eu que não tô entendendo direito? Para manter o controle, né? Então, para manter tudo aquilo sob controle, ele também tem essas manipulações que ele faz. É o oposto, assim, que a gente vê. Por exemplo, num ambiente de trabalho, onde tem uma pessoa que não se sente capaz, que sempre está em dúvida, em xeque, que se boicota, autossabotagem, que é muito comum no síndrome do impostor, né? Tem o oposto, que é aquela pessoa que pega quer todas as funções, quer os níveis, quer subir de gerente imediatamente, independente das consequências. Independente, então você vê muito isso nas organizações, entendeu? Você falou de autossabotagem? O impostor ele faz muito isso, ele próprio se sabota. De que forma? Como seria isso? Por exemplo, a pessoa convida a pessoa, por exemplo, vamos ficar noivo. Tá. Não sei. Então não consegue responder, começa a achar que não tá indo bem, entendeu? Que o relacionamento não tá legal. É uma insegurança. Uma insegurança e ela mesmo cria
Ou as amigas falam assim, vamos passear. Não tenho roupa ideal, meu cabelo não tá do jeito que eu quero. E aí inventa desculpas e para não sair, não se expor, não ser vista. Acho que o pessoal de casa vai se identificar com essa. Vou começar a academia. Mas hoje tá chovendo, hoje eu tô atarefada, hoje tô com um pouco de dor de cabeça e nunca começa. Então isso seria autossabotagem. Sim. E procrastinação também. Então, por exemplo, vamos começar a academia. Eu preciso emagrecer, preciso malhar para ter uma saúde física, um bem-estar e, consequência, ter um emagrecimento. Hoje não, vamos na terça. Aí pula para terça, para quarta e joga isso. Né? Então, por quê? A ansiedade, a insegurança tá ali e a pessoa tem medo de ser exposta, de ser julgada. Não pode ser só preguiça, não? Tem pessoas que têm preguiça, mas a maioria tem uma questão do julgamento. A autossabotagem é muito comum na síndrome do impostor. Também. É o que a gente primeiro pega. Olha que interessante. A pessoa fala assim, não, meu chefe me deu promoção, mas não, tem tanta gente melhor que eu, por que ele me escolheu? Por que eu tenho que... Não, mas eu não tenho curso, vai lá e compra 3.000 cursos, entendeu? E se matricula, enche a agenda, entendeu? Para tentar cada vez mais ser... Então, a gente percebe nesse sentido. Hoje, as empresas, acho que é muito legal dizer isso, o pessoal de gestão de pessoas, de RH, está estudando muito a síndrome do impostor. Que legal. Se vocês forem no Google, vai ver lá grandes sites de vagas de emprego, tem uma arinha da saúde mental ali. Que legal. E lá tem síndrome do impostor nas organizações. Então, está sendo muito estudado, porque... pega mesmo. A demanda está sendo muito grande. Às vezes o gerente tem lá uma equipe e fala assim, viu, eu preciso da sua resposta, você vai ficar com a vaga, senão eu tenho que abrir seleção. Aí, sob pressão, a pessoa vai lá e decide, entendeu? E às vezes decide pelo não com medo. Isso. E aí esse medo vai para uma nova oportunidade, para um novo ciclo, cercando tudo, entendeu? Então, na terapia, acho que é uma coisa bacana de eu dizer isso pra você. Como que eu mostro pra pessoa, né? Ótimo. Então, assim, olha, você trabalha quanto tempo na empresa? Quanto que você entrega? Quanto que você produz? Você acha que ninguém tá te vendo? É só o universo que decidiu te dar essa promoção? Se chegou pra você, significa que você tem competência, você tem habilidade. O gestor viu em você viu, isso, né? Mas a gente tem isso, né? Uma insegurança que nos trava. Quando eu me formei, eu falava assim, gente, como que eu vou começar a atender? Já ficava desesperado, né? E com o tempo a coisa vai ficando natural, você vai se soltando e vai... Então as pessoas precisam entender, tem livros, tem vídeos, podcast, coisas que pode se informar. E... Você mesmo nas suas redes sociais, né? No Instagram. Sim, coloquei lá. Já falou sobre isso. Passa para o pessoal de casa. Meu Instagram é @AndersonGodoyPC. Tem lá bastante informação, tô colocando algumas coisas, então segue lá, acompanha que sempre qualquer dúvida pode escrever na DM. Escreve, eu respondo. Tô sempre lá disponível para ajudar quem for preciso. Legal. Porque o que você falou, né? Depois a gente somos sobreviventes, passamos por uma pandemia, não foi nada fácil, né? Estamos aqui hoje, mas tudo isso deixou sequelas, né? Também. Sim. Além da criação, né? Que eu estava conversando com umas amigas, tudo é culpa da mãe. Se a gente adulta hoje tem problema, culpa da mãe, culpa do pai no ano passado. Mas a gente fez o que a gente podia com o que a gente tinha. Mas isso não quer dizer que foi o melhor. E hoje a gente, como adulto, tem que correr atrás. Né? E a terapia é muito bom, porque a gente passa a tirar esse peso de culpar nossos pais. A gente entender que eles fizeram o que deram. Eles fizeram o que eles tinham de melhor naquele momento. Naquele momento. Né? Se deu demais, era o que podia ser feito. Se faltou, era o que podia ser feito. E você pega isso e recria a sua história daqui pra frente. Porque a gente tem uma criança interna que quer o tempo todo voltar para aquele lugar. Verdade. Mas é a terapia que faz essa criança entrar no adulto e o adulto seguir pra vida. Sem peso e você dizer assim, não, meus pais fizeram o que pôde. Então, a partir de agora, eu sigo minha vida, até se você for pai no futuro, para você não repassar essas feridas que ficaram na criação, né? Exatamente. A gente, enquanto é adulto, tem o dever, se a gente pensa em ser pai, de se curar primeiro para não passar aquilo para eles. É verdade. Quem faz terapia passa na frente. Passa na frente. E terapia é para todo mundo. Fala, mas eu não tenho nada disso, eu tô super bem. Mas o autoconhecimento, você se conhecer, perceber que algumas coisas podem melhorar,
Nossa, vai fazer uma diferença tão grande. Muito, é pra todo faz mundo. muito grande mesmo, porque conteúdo a gente tem. Em tudo quanto é lugar, a gente estuda, tem como estudar em tudo quanto é lugar. Mas conhecer a gente, que é o único no mundo, é o único, não tem ninguém igual a mim, a você. Verdade. Porque terapia não é só, ele foi lá e me ajudou. Não, a gente sai angustiado, a gente fica mal. Mexe na feridinha lá, cutuca. Uma vez eu ouvi, eu achei tão bonito isso. Você não chega com um machucado no psicólogo e ele passa uma pomadinha, não. Ele tira a casquinha, ele limpa todo o machucado, o ferimento, para ir curar, né? Para entender por que você se machucou e evitar que você se machuque de novo, né? E essa cicatriz vai ficar. Até para você olhar para ela e olhar para ela com outro entendimento. E não olhar com dor. E não olhar com dor. Se tiver que sentir a dor, tem um espaço para sentir a dor, viver essa dor e seguro. É um espaço seguro. É um espaço seguro. Ai, muito obrigada. Muito obrigado a você conversar mais horas aí. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Que bom que toda essa informação leve para o público e o público se veja, né, busca o que precisa mudar e comece o quanto antes. E o Notícia Entrevista vai chegando ao fim, mas semana que vem a gente volta com um novo tema para você. Continue ligadinho na nossa programação e a gente se vê em breve. Até lá!